Considerai, Senhor, vossa aliança, e não abandoneis para sempre o vosso povo. Levantai-vos, Senhor, defendei vossa causa, e não desprezeis o clamor de quem vos busca. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, paz e bem. Este é o Palavras de Vida e Salvação. Hoje, dia 13 de agosto, 19º domingo do Tempo Comum. Iniciemos juntos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos agora o Evangelho de hoje, tirado de Mateus, capítulo 14, versículos de 22 a 33. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte, para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. Gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a liturgia desse 19º domingo do Tempo Comum trata do chamado de Deus e, junto com ele, o envio e o compromisso com a missão que Deus deu a cada um de nós. A primeira leitura de hoje nos mostra o profeta Elias sendo perseguido pela rainha Jezabel. Para fugir, ele se esconde numa gruta no alto do Monte Horebe, o Monte de Deus. Lá ele encontra o refúgio desse momento de perseguição e de sofrimento. Mas antes disso, ele esperava encontrar Deus nos acontecimentos extraordinários, como o vento, o terremoto e o fogo. Mas foi no silêncio de uma brisa suave que ele verdadeiramente sente a presença de Deus, o seu amparo e a sua proteção. É o que muitas vezes acontece conosco. Quando buscamos a Deus, nós esperamos acontecer algo fora do comum na nossa vida. Mas Ele se manifesta nas coisas mais simples. Deus é muito simples. Do mesmo modo que Ele apareceu ao profeta Elias. Mas para ouvir a voz de Deus, para sentir a sua presença na nossa vida, é necessário que nós silenciemos o nosso coração, que nós paremos um instante com a correria do nosso dia a dia, para assim ouvir a sua voz que fala através da sua palavra e fala dentro de cada um de nós. Já na segunda leitura, vemos que Paulo está indignado com os seus companheiros que não responderam ao chamado de Deus da maneira correta, pois eles não se comportavam como quem teve uma experiência real,
um encontro real com Jesus. E nós, meu irmão e minha irmã, será que nós não estamos agindo da mesma maneira? Será que apesar de tudo que Deus realiza na nossa vida, nós ainda continuamos agindo como se nunca o tivéssemos conhecido? Como se nunca tivéssemos ouvido a sua palavra? Como cristãos, como católicos, nós temos a obrigação de assumir a missão que nos foi confiada por Ele no nosso batismo. Assim como no evangelho que nós ouvimos, entrar no barco de Jesus e seguir em frente, enfrentando todos os dias as tempestades, as tormentas que aparecerem. Porque foi isso que Ele fez por cada um de nós, e foi isso que Ele mesmo nos ensinou. Assim como Pedro, Jesus nos chama todos os dias, a cada momento, a ir ao seu encontro. Os discípulos, após a multiplicação dos pães e dos peixes, entraram no barco por ordem de Jesus, assumiram a missão e seguiram na sua frente. É bom que nós saibamos que os discípulos não entraram no barco para fazer um passeio, mas entraram no mar adentro, significando que eles iriam enfrentar muitos desafios e dificuldades. E nós vimos que os discípulos, a certa hora da madrugada, eles ficaram apavorados por causa da tempestade que balançava o barco. Eles ainda não confiavam plenamente em Jesus. Eles não tinham fé suficiente para enfrentar os perigos e as dificuldades que apareceram. Mas são nesses momentos que nós testamos a nossa fé. Pois quando tudo vai bem, quando tudo acontece às mil maravilhas na nossa vida, é muito fácil dizer que nós cremos em Deus e que Ele é tudo na nossa vida. Porém, quando vem o sofrimento, quando aparecem as dificuldades, quando a tempestade que cai na nossa vida é difícil de enfrentar, aí que nós percebemos se de fato acreditamos em Deus ou não. Meu irmão e minha irmã, Deus nos ama. Ele nunca nos abandona e Ele nunca nos abandonará, apesar de muitas vezes nos afastarmos dele, ou não o reconhecermos quando Ele vem ao nosso encontro para acalmar as tempestades da nossa vida. Ele vem nos trazer a esperança, nos dar coragem para lutar, pois Ele está indo sempre ao nosso encontro. Assim Ele faz conosco todos os dias. E quando nós vamos ao encontro de Jesus, nós não podemos ir com medo, sem fé, sem abrir o nosso coração para que Ele haja na nossa vida. Senão nós não caminhamos, ficamos inertes, com medo, e aí nós fraquejamos. É preciso confiar, pois é nos piores momentos da nossa vida em que parece que estamos afundando, Jesus nos estende a sua mão, como fez com Pedro, nos segura e não nos deixa afundar, mesmo que a nossa fé seja fraca. Quando nós deixamos Jesus entrar na nossa vida, Ele vem e acalma as tempestades que atingem o nosso coração. Ele vem nos dar coragem e vem nos trazer a paz. Que nós possamos refletir sobre o chamado que Deus fez e faz na nossa vida e como estamos percebendo e respondendo a esse chamado. Em louvor de Cristo. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada dia mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele tenha misericórdia de nós e nos dê a sua paz. O Senhor nos abençoe, e Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Um abraço, uma abençoada semana. Fique com Deus. Paz e bem.